Boa tarde, meus queridos irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos irmãos que estiverem aí me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? E queria pedir aí o seu joinha para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. Pedir para você se inscrever no meu canal também, né? Que isso aí é muito bom, me ajuda muito. E eu gostaria, meus irmãos, de agradecer a todos vocês de coração. Agradecer vocês pelo apoio que vocês dão ao meu trabalho, porque sem vocês o meu trabalho não ia adiante. E graças a Deus eu estou indo muito bem, estou fazendo um trabalho de esclarecimento muito bom, mas isso é graças primeiro a Deus e depois a vocês. Muito obrigado por tudo. O irmão que quiser conversar comigo, quiser bater um papo comigo, se quiser questionar o que eu vou falar aqui, né? O meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037 das Minas Gerais, uai, sou. Que trem bom danado. Meus irmãos, alguns pregadores da palavra de Deus, né, têm pregado que tudo que Jesus disse nos evangelhos se cumpriu no ano 70, né, depois de Cristo, ali, né, com a destruição de Jerusalém. Tudo que Jesus disse nos evangelhos se cumpriu no ano 70. Bom, mas não é só o que Jesus disse. Segundo esses pregadores, até mesmo o Apocalipse já se cumpriu no ano 70. Então, meus irmãos, eu vou tentar mostrar aqui com toda clareza que Jesus disse coisas que teve cumprimento nos anos 70, mas coisas também que cumpriria no futuro mais adiante. O que Jesus disse não foi coisas para cumprir apenas no ano 70. Então, aquilo ali que Jesus disse teria um cumprimento mais amplo. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículos 1 a 3, mostra que ali a pergunta dos discípulos a Jesus não tratava apenas da destruição do templo e, consequentemente, a destruição de Jerusalém. Quer ver? Vamos analisar aqui, primeiramente, Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. Aqui mostra que os discípulos aproximaram de Jesus e mostraram a Jesus a construção do templo. Os discípulos estavam admirados, que construção linda, né? A construção do templo. Mas Jesus disse para eles, olha aqui, ó, veja o que Jesus disse para eles, olha, não vede tudo isso? Em verdade eu vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então veja, meus irmãos, aqui em Mateus 24, versículos 1 e 2, Jesus estava fazendo referência ao templo e à destruição de Jerusalém. Então, até os versículos 1 e 2, Jesus falava apenas da destruição de Jerusalém e da destruição do templo, né? Agora, no capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 3, aqui os discípulos fizeram uma pergunta mais ampla para Jesus. Veja que o texto diz assim, ó: estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos e disseram-lhe: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda e da consumação do século? Observar aqui a amplitude da pergunta. Aqui, os discípulos fizeram a Jesus 3 perguntas em uma só. A primeira pergunta que eles fizeram para Jesus aqui, ó: quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando será a destruição de Jerusalém e do templo? Quando sucederão essas coisas? Quando acontecerá a destruição de Jerusalém e do templo? A segunda: quando será a sua vinda? Quando será a sua vinda? E a terceira: quando será a consumação do século, que alguns chamam de fim do mundo, fim das eras, fim dos tempos, fim do sistema de coisas?
Então veja que eles fizeram para Jesus 3 perguntas em uma só. Então esse texto mostra que a primeira pergunta dos discípulos, a primeira pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, ela teve cumprimento no ano 70. Quando, no ano 70, teve cumprimento a primeira pergunta, que foi quando Jerusalém e o Templo de Jerusalém foram destruídos. Mas as outras perguntas, as outras 2 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus, teriam um cumprimento mais amplo, um cumprimento futuro. Agora, outra coisa que esses irmãos estão dizendo é que o Apocalipse também já teve cumprimento no ano de 70. Meus irmãos, eu vou mostrar para vocês que esses irmãos estão muito equivocados, mas muito mesmo. Esses irmãos estão muito equivocados. Olha, a destruição de Jerusalém, ela foi um julgamento para os judeus. Preste atenção, meus irmãos pregadores, aí. A destruição de Jerusalém, ela foi um julgamento para os judeus. E o Apocalipse, ele foi dedicado aos gentios. O Apocalipse não foi dedicado a judeus. O Apocalipse foi dedicado a gentios. E eu vou provar isso para vocês com todas as letras. O Apocalipse, ele foi dedicado a 7 igrejas da Ásia, que não tem nada a ver com Judá, não tem nada a ver com a região da Judéia. A Ásia está muito distante. Então preste atenção, meus irmãos pregadores do YouTube aí, que vocês que estão pregando aí, preste atenção para vocês verem. Leiam comigo Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que diz assim, ó. Preste atenção, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, não é em Judá, não. Não é em Judá, não é ali em Jerusalém, não é em Judá, não é ali em Judá, na sua capital, Jerusalém, não. Então, meus irmãos, ó, o Apocalipse, ele foi direcionado às 7 igrejas da Ásia. Vamos ler mais uma vez, ó. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se encontram diante do trono. Então viram, meus irmãos, o Apocalipse, ele não se cumpriu, porque o Apocalipse tem um cumprimento futuro, porque o Apocalipse ele foi direcionado aos gentios. E em 70, foram julgados em 70 foram os judeus, não foram os gentios que foram julgados em 70. Os gentios, nós, os gentios, nós que não somos judeus, seremos julgados na vinda de Cristo. Nós, gentios, não fomos julgados no ano de 70. Nós, gentios, seremos julgados na vinda de Cristo. E eu vou provar isso para vocês. Olha, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo pregando aos coríntios, que eram gentios. Os coríntios eram gentios. Os coríntios não eram judeus, não. Os coríntios eram gentios. E Paulo pregando aos coríntios, Paulo disse, olha, Paulo pregando aos coríntios que eram gentios, Paulo diz, veja o que Paulo disse para os coríntios. Paulo disse assim, ó, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba
pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, meus irmãos pregadores do YouTube, que está dizendo que o Apocalipse já se cumpriu no ano 70, que tudo já se cumpriu no ano 70, que nós agora estamos vivendo debaixo da graça, que não existe julgamento para nós mais, que não existe julgamento para nós, que nós estamos vivendo debaixo da graça, que nós agora podemos pecar à vontade, que não existe nada de julgamento para nós, que ninguém atualmente serão julgados. Vocês estão equivocados. Olha, quem foram julgados no ano 70 foram os gentios. Os gentios que foram julgados no ano 70. Aliás, os gentios não, desculpa. Foram os judeus. Foram os judeus que foram julgados no ano 70. Quando Jerusalém foi destruída, ali Deus estava executando o julgamento dos judeus, porque os judeus rejeitaram Jesus. Deus estava executando o julgamento dos judeus. Nós, gentios, nós que não somos judeus, seremos julgados na vinda de Cristo. Até porque, deixa eu falar para vocês, por que o outro motivo pelo qual o Apocalipse não pode ter sido julgado, o Apocalipse não pode ter cumprido em 70? É porque o Apocalipse foi escrito depois de 70. Se é que vocês não sabem, o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, dos anos 95, 96. O Apocalipse não foi escrito antes de 70. O Apocalipse não pode ter se cumprido no ano 70, tá bom? Então eu acho que eu fui bem claro. No ano 70, aliás, o Apocalipse foi escrito nos anos 95 e 96. O apóstolo João se encontrava exilado na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos. Foi lá que o apóstolo João escreveu o Apocalipse. Foi lá que o apóstolo João recebeu a revelação da parte de Deus para escrever o Apocalipse. Então, meus irmãos pregadores, vocês estão muito equivocados, mas muito mesmo. Vocês deveriam prestar um pouquinho mais de atenção antes de pregar, porque vocês têm muitos seguidores. E vocês estão influenciando muita gente. Vocês estão levando muita gente para mentira. Então preste um pouquinho mais de atenção no que vocês pregam, tá bom?